Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 52. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são as regularidades matemáticas. Os objetivos desta aula são identificar a regularidade nas sequências numéricas e reconhecer regularidades matemáticas no dia a dia. Para essa aula, nós vamos estudar sobre as regularidades que encontramos no nosso dia a dia, falando sobre regularidades matemáticas, tá? Vocês vão perceber que algumas situações do dia a dia, elas têm uma sequência, elas se repetem com o mesmo período, o mesmo intervalo. E isso facilita o nosso entendimento em alguns cálculos também e a compreensão desses fatos. Vamos ver como que eles aparecem para a gente. Olha só, os números, por exemplo, eles são uma sequência. Os números podem ser uma sequência numérica crescente, decrescente. Ela pode ser só com números ímpares, só com números pares. Pode ser uma sequência crescente com números múltiplos de 4 ou múltiplos de 5 e assim vai, dependendo de cada situação. Então, esse exemplo que eu trouxe para nós aqui é para que a gente só dê uma refrescada na memória o que é uma sequência e o que é um intervalo, tá? Então, vocês têm aqui as casinhas e tem lá, ao numerarmos as casas, desta maneira, construímos uma sequência de números. Então, 2, 4, 6, 8, 3 pontinhos. Vocês que já trabalharam sobre sequência numérica, já entenderam que aqui é uma sequência crescente com intervalo de 2. Então, qual será o nosso próximo número? Se eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Será o nosso próximo número. A próxima casinha provavelmente seria numerado com o número 10. Tá? Só para que vocês entendam essa questão do intervalo e o que é a sequência e essa regularidade. Quando acontece esses intervalos com o mesmo tempo, né, com o mesmo número, com a mesma quantidade, tá? E aí nós chamamos de regularidade. Com a organização, né, falando em números e regularidades, a gente precisa falar que com a organização dos números e as quantidades, nós podemos observar as regularidades, ou seja, quantidades que aparecem no mesmo intervalo de uma sequência. E essa sequência pode ser crescente, decrescente, como eu falei para vocês. Então, observem agora nos exemplos os intervalos que aparecem nessas sequências, de quanto em quanto e como é que é feito. Então, vamos ver lá. Pedro faz aulas de inglês todas as quartas-feiras e seu professor pediu que ele estudasse em casa e que se preparasse para o teste. Pedro quer saber quantos dias ele tem para estudar. Então, nós temos aqui dentro de um calendário do mês. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, do calendário. Aqui é legal porque nós temos as nossas semanas divididas sempre em 7 dias da semana. E essa é uma regularidade. Então, 7 é semanal. Então, olha só o que a gente observa. Se o Pedro faz aulas de inglês toda quarta-feira, vamos pensar que ele foi para a aula no dia 1º de setembro, tá? E aí ele quer saber quantos dias ele tem para estudar. Quando a gente vai contar esse intervalo dentro da regularidade, nós temos que tomar um certo cuidado, e isso é bem importante. Para que eu não conte 2 vezes as casinhas. Então, vamos dizer aqui, ó, se hoje é quarta-feira, dia 1º, e ele foi para a aula de inglês, nós vamos contar a partir do próximo quadrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós contamos o próximo quadrinho, tá? Quando a gente for recontar, nós vamos fazer de novo, nós não vamos contar o dia 8, nós vamos contar a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê?
Se não, eu conto o dia 8 e o dia 15 e eu tenho um intervalo de 8 dias. Não, né? Então, eu tenho que, não posso contar aquele dia que está acontecendo ali, até que eu chegue no outro. Então, a pergunta é, quantos dias ele tem para estudar de uma quarta-feira para outra? Então, se ele for aqui no dia 1º, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias para estudar, porque ele ainda pode estudar no dia 8, né? Antes do teste. Então, esse é o intervalo. Qual que é a regularidade que isso vai acontecer? Ó, vai aparecer aqui, ó, 1, 8, 15, 22, 29. Agora, onde é que está escondido esse número 7? Aqui, ó, aqui dentro. De 1 até 8, 7. De 8 até 15, 7. De 15 a 22, 7. De 22 a 29, 7. Posso também acrescentar esse número. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 7, 29. Entenderam a questão da regularidade e como é que a gente encontra ela no nosso dia a dia? Um dos exemplos é esse, tá? Então, fique atento agora nas próximas. Outra situação que eu trouxe para vocês é assim. A Maria precisa realizar exames de rotina a cada 6 meses para acompanhar a sua saúde. O seu último exame foi feito em março. Quando serão os próximos? Então, nós temos aqui um calendário agora com os 12 meses do ano. Aqui nós não vamos contar os dias, isso não é uma informação relevante. Nós queremos saber o mês. Então, ela fez o exame da última vez em março e ela fará a cada 6 meses. Então, não vamos contar março, nós vamos contar a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, setembro. Então, o próximo será setembro. Agora, percebam, como o nosso calendário é de 12 meses e ele faz fechou os 12 meses, ele começa a contar de novo, observe. E é um múltiplo também de 6. Então, olha só, setembro. Vamos pensar que ela fez de novo em setembro. Agora, mais 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Março de novo. Porque tem esse fechamento, ele não vai aumentar, será sempre março e setembro. Aqui, ó, o intervalo é 6 meses, tá aqui. Se aparecesse para vocês a questão, né, colocada assim, a Maria faz exames de rotina sempre março e setembro. Qual é o intervalo que ela faz esses exames? Aí você teria que contar de março a setembro, de setembro a março, tanto faz. E você saberia que seria de 6 em 6 meses. Entendeu? Legal, né? Então vamos lá. Uma outra situação. O Felipe está no 4º ano e quer aprender a tabuada. Ele percebeu algo comum nas multiplicações, a regularidade das multiplicações. Olha só, será que você já percebeu isso? Então aqui o Felipe percebeu lá na tabuada do 3 que tem uma regularidade. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. E agora? Qual é o intervalo que aparece aqui entre eles? Vamos ver lá daquela forma que a gente colocou lá no início. De 3 até 6, 3, 4, 5, 6. Deu 3? Vamos ver na próxima. 6. De 6 até 9, 6, 7, 8, 9. 3 de novo. Então, se eu colocar aqui, ó, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 3, 18 e assim vai. Eu vou adicionando de 3 em 3. E à medida que ele vai aumentando, que ele vai aparecendo, a gente vai trocando os números aqui. Entenderam? De onde apareceu essa multiplicação e qual que é a lógica dessa multiplicação da tabuada do 3? E isso acontece com todas as outras, com intervalos diferentes, né? Tabuada do 2, de 2 em 2. Na tabuada do 5, um intervalo com 5 e assim vai. E as regularidades nas imagens, que também vocês podem
ter no material de vocês e que vocês precisam interpretar. Então, observe as imagens que a professora trouxe ali para vocês e percebam a regularidade delas. Então, percebam aqui, ó. Aqui eu tenho 4 quadrinhos. Na próxima eu tenho 9 quadrinhos. Na próxima eu tenho 16 quadrinhos. Para que esses quadrinhos cresçam, vocês perceberam que aqui tinha 2, aqui 3 e aqui 4. Vocês perceberam que tinha 2 assim, 2 assim, 2 assim. 3 assim, 3 assim e 3 assim. 4 assim, 4 assim e 4 assim. Essa figura foi aumentando proporcional ao número de quadrinhos que era inserido, que foi colocado. Então, a cada quadrinho que a gente colocou na diagonal, ele aumentou também na horizontal e na vertical. Por isso que eles mudaram para esse intervalo aqui, tá? Podemos observar que a cada quadrado acrescentado na diagonal, nós temos o aumento dos quadrinhos, então, na vertical e na horizontal. Entenderam? Viu como é que é? Essa regularidade não precisa ser necessariamente a mesma, tá? Ela pode ir aumentando, ela pode ter um aumento de 1 por 1, de 2 em 2, aumentar 1, 2, 3 e assim vai, tá? Esse também pode aparecer para vocês. Outra questão de regularidade, observe ali na imagem que eu trouxe para vocês e perceba a regularidade dos dominós. Então, eu tenho lá as pecinhas de dominó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqui é uma sequência decrescente que nós podemos ter, por exemplo, num jogo de dominó, numa posição que elas foram colocadas ali. Podia ser o inverso também. E ali a regularidade de 1 por 1, né? E agora que nós falamos sobre regularidade, preste atenção no seu dia a dia. Várias situações repetem uma sequência regular. Então, fique atento. Vocês viram que a regularidade matemática não é só lá nas aulas de matemática. Existem essas regularidades no nosso dia a dia. Preste atenção e como funciona. E prestem atenção como que a gente conta esse intervalo também, tá? Isso é bem importante. Importante também para que vocês possam fazer a atividade proposta, tá? Coloquem lá a data de hoje, que eu sempre peço, o tema da nossa aula e coloquem os exemplos que a professora colocou, mesmo que não com as imagens, mas coloquem por escrito as situações que a prof colocou como exemplo para vocês. É importante para que vocês lembrem disso, sabendo que tem o material que vocês têm para consulta, tá? Vão lá, façam a atividade proposta com bastante atenção, vejam se vocês dominam o conteúdo, se não, nós teremos uma próxima aula sobre esse assunto e também você pode pedir, né, a esclarecer as suas dúvidas com o seu professor, tá bom? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.